Olá, eu sou Luciano de Mello Pompei e vou conversar com você sobre propedêutica complementar em ginecologia, especificamente sobre as dosagens hormonais. Essa aula tem o objetivo de dar uma visão geral das dosagens hormonais que nós solicitamos em ginecologia e, logicamente, cada um dos aspectos será mais bem percebido conforme os temas forem sendo desenvolvidos ao longo do curso de ginecologia. Antes, porém, de falar especificamente das dosagens hormonais, eu quero recapitular alguns pontos importantes. O primeiro, o que é hormônio, né? O hormônio, essa figura ela exemplifica, o hormônio é uma substância produzida por um tecido e que depois ele chega à corrente sanguínea e da corrente sanguínea ele vai então atingir os seus órgãos ou seus tecidos que são receptores desse hormônio, onde ele vai ter o seu efeito. Como se fosse o exemplo dessa figura, uma antena que emite um sinal e os receptores à distância recebem esse sinal e a partir daí tem uma certa resposta. Então esse é o conceito. O hormônio é uma substância produzida num tecido específico, liberada na circulação sanguínea e que age em células ou tecidos distantes, como por exemplo o que faz a hipófise, né, produzindo certos hormônios que vão chegar neste exemplo aqui ao ovário, vai desencadear uma resposta no ovário. O ovário, por sua vez, além de receber esse estímulo do hormônio da hipófise, ele também é uma glândula, também vai produzir hormônios que vão agir ou na própria glândula que o estimulou, no caso a hipófise, fazendo um feedback, um mecanismo de feedback, ou então esses hormônios podem ir para outros tecidos, nesse exemplo aqui, o ovário está produzindo seus esteroides e vão agir, por exemplo, no útero, no endométrio. Esse tipo de comunicação é o primeiro item dessa lista, que é a comunicação endócrina clássica, né? Ou seja, recapitulando, o hormônio é uma substância que é produzida por um tecido ou um órgão específico, cai na corrente sanguínea e, através da corrente sanguínea, vai agir à distância em outros tecidos, em outros órgãos. Existe ainda uma segunda forma de comunicação que eu gostaria que você guardasse, que é a parácrina. Parácrina é quando a célula produz substâncias que se difundem localmente para células da sua vizinhança, age nas células da vizinhança, ou seja, não vai a longas distâncias. Essa é a estimulação parácrina, bastante importante também. Existem outras duas, a autócrina e a intrácrina, que nós não vamos focar neste momento, não é objetivo neste momento da graduação. Quais são os hormônios de interesse para o funcionamento do aparelho reprodutivo feminino, no caso da ginecologia? Nós temos três grandes grupos, o grupo dos peptídicos, dos glicoproteicos e dos esteroides. Os peptídicos, nós temos o GNRH. O GNRH ele é produzido pelo hipotálamo, como se pode ver à esquerda do slide, e através do seu sistema porta-hipofisário ele chega na hipófise e estimula a produção dos hormônios hipofisários. Os hormônios hipofisários são glicoproteicos, lembrando que proteína é um conjunto de aminoácidos de grande número de aminoácidos, diferentemente do peptídeo, que era o grupo anterior, que é também um grupo de aminoácidos, mas com um número relativamente pequeno de aminoácidos. E os glicoproteicos, além de ter a proteína, tem radicais glicídicos. O glicoproteico, nós temos na hipófise a produção do FSH, do LH, da prolactina, da gonadotrofina coriônica, que também é um glicoproteico, mas não é produzida na hipófise. Desse grupo que está aí, desses quatro que eu listei, a gonadotrofina coriônica não é produzida na hipófise, como o próprio nome diz, coriônica vem do tecido embrionário. E a gonadotrofina coriônica é também um hormônio glicoproteico, bastante parecido com o LH, que é este sim produzido pela hipófise. E nós temos o terceiro grupo, um grupo bastante extenso, que é o grupo dos esteroides. E como de interesse, né, aqui na ginecologia, nós temos os estrogênios, a progesterona e os androgênios, por exemplo, produzidos pelo ovário, mas também de produção pela suprarrenal. Os hormônios esteroides eles têm uma característica muito importante. Todos eles têm este núcleo que está mostrado aí, formado por 3 ciclohexanos e um ciclo pentano. Todos os esteroides têm que ter este núcleo que é chamado núcleo esteroide. Eles têm, portanto, uma estrutura bastante semelhante e pequenas mudanças químicas ao redor deste núcleo podem produzir grandes mudanças na sua atividade bioquímica, na sua atividade biológica, e nós vamos ver isso ao longo dessa aula. E aí nós temos então a classificação.
Os esteroides, eles se originam a partir do colesterol. Então, o colesterol, que está à esquerda aqui desse slide, ele é uma molécula com 27 átomos de carbono e passa então por um processo de perda de carbonos. O primeiro estágio que nós temos é um estágio chamado pregnano, que é esse estágio de 21 átomos de carbono. Vejo que o núcleo esteroide está presente aqui, né? E a partir desse núcleo pregnano é que se originam os progestagênios e também os corticoides na suprarrenal. Né? Os glico e os mineralocorticoides também se originam a partir deste núcleo, o núcleo do pregnano. A seguir, são perdidos 2 átomos de carbono. E veja que de 21 ele vai para 19 e nós temos agora o núcleo chamado androstano. E a partir do androstano, o nome já diz, andro, né? Homem, vem os androgênios. E por fim, perdendo apenas 1 átomo de carbono, notem que de 19 fomos para 18, temos o grupo dos estranos e a partir daí os estrogênios, que é o hormônio da feminilidade. Né? Então veja que apenas 1 átomo de carbono que mudou dos androgênios para os estrogênios e dá uma grande diferença biológica. Progestagênios, androgênios e estrogênios. O que é o progestagênio? Progestagênio é uma substância que induz modificações secretoras em tecido com prévia ação estrogênica, preparam para a prenhez, para a gestação. Ou seja, suponha que eu sou um cientista, desenvolvi uma nova molécula e eu quero saber se essa molécula é um progestagênio. Eu tenho que pegar ratas, estimular essas ratas com estrogênio, o estrogênio vai levar à proliferação do seu endométrio, e o progestagênio, por definição, tem que transformar este endométrio em secretor. O progestagênio ele tem que manter a gravidez. Essa é a definição de progestagênio e o nome já diz, vem do latim progestare, a favor da gestação. Os androgênios. Androgênios, andro é homem, portanto é masculino, portanto o androgênio é o hormônio que induz a masculinização, a manifestação de caracteres sexuais típicos do macho. E estrogênio é o hormônio da feminilidade. Né? Estro similar, é sinônimo de sil, portanto, estrogênio é aquele hormônio que propicia o desenvolvimento de características da feminilidade e que prepara o organismo feminino para que ele tenha as condições para a reprodução. E nós temos aí a grande cadeia de produção desses esteroides e nós vamos mostrar alguns pontos que são mais relevantes dentro desta cadeia. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é esse que está aqui. Vejam que nós temos o colesterol e o colesterol ele se transforma na pregnenolona e a partir da pregnenolona para a esquerda 17-hidroxipregnenolona e para a direita a progesterona. Vejam também que existem 2 vias, a via delta 5, está sendo usada a letra grega delta, que é o triângulo, né, e a via delta 4. Vocês podem eventualmente ouvir falar dessas 2 vias. Quem lida nessa área hormonal frequentemente se debate sobre esse tema. Mas o que são essas 2 vias? Vejam que os átomos do núcleo esteroide eles são numerados a partir do número 1. Nós temos, podemos ver aqui na molécula do colesterol, e essa numeração ela é padronizada mundialmente, isso é um padrão, e todo mundo segue essa mesma numeração. Notem que do átomo de carbono 5 indo para a esquerda, nós temos uma dupla ligação entre o 5 e o 6. Essa é a via delta 5. Do outro lado, nós temos essa dupla ligação, ao invés de partir do átomo de carbono 5, ela parte do 4, por isso que ela é chamada via delta 4. Notem também que na via delta 4, nós já temos nessa primeira etapa a progesterona. O seu equivalente na via delta 5 é a 17-hidroxipregnenolona. Em um determinado momento do ciclo menstrual, existe um predomínio no ovário da via delta 4. E muitas vezes na suprarrenal, geralmente na suprarrenal, existe o predomínio da via delta 5. Isso vai gerar a produção de esteroides diferentes pelas 2 glândulas. Por isso que o ovário ele vai produzir predominantemente hormônios sexuais, enquanto que a suprarrenal ela vai produzir predominantemente os corticoides. Depois nós vamos para a próxima etapa. Nessa próxima etapa, nós temos a transformação do que nós tínhamos antes, a 17-hidroxipregnenolona e a progesterona, em dihidroepiandrosterona à esquerda e 17-hidroxiprogesterona à direita.
Ambas podem ser transformadas num outro androgênio chamado androstenediona, e notem que a androstenediona ela pode ser transformada em testosterona, que é um dos androgênios mais potentes. A dehidroepiandrosterona, que está à esquerda deste quadro, também é um androgênio. E é um androgênio produzido tanto no ovário quanto na suprarrenal, mas predominantemente na suprarrenal. Nós vamos ver isso mais adiante. E depois nós vamos para a última etapa que eu quero destacar, que é a etapa em que a androstenediona pode ser transformada em estrona e a testosterona pode ser transformada em estradiol, embora estradiol e estrona estão em equilíbrio. Existe a transformação de um no outro em ambos os sentidos. Essa transformação ela ocorre por uma enzima que eu gostaria que vocês guardassem o nome, que é a enzima aromatase. A aromatase é uma enzima importante que faz a transformação dos androgênios em estrogênios, e nós vamos também discutir o papel da aromatase. Hoje existem remédios que bloqueiam a aromatase e podem ser usados, por exemplo, no tratamento do câncer de mama. E nós temos aqui os principais estrogênios. Na linha de cima nós temos a estrona, nós temos o estradiol, e na linha de baixo, à direita, nós temos o estriol. O estriol é um estrogênio de produção predominantemente pela placenta, enquanto que na mulher que não está grávida, os dois estrogênios de cima, a estrona e o estradiol, estão sendo frequentemente produzidos. A estrona tem apenas um radical OH, o estradiol tem 2 radicais OH, daí o nome estradiol, e o estriol tem 3 radicais OH, por isso tem esse nome estri de 3, OL de radical OH. E com relação à testosterona, eu falei que a testosterona é um dos androgênios mais potentes, mas não é o mais potente. O mais potente de todos é a dihidrotestosterona, que é a etapa que está logo aqui abaixo, e existe uma enzima, essa é a segunda enzima que eu peço para que vocês guardem, é a 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona na dihidrotestosterona. A 5-alfa-redutase está presente na pele, nos anexos da pele, e ela faz a transformação da testosterona na dihidrotestosterona, que é muito mais potente do que a testosterona. É também importante porque existem medicamentos que podem bloquear a 5-alfa-redutase e são usados, por exemplo, no tratamento da calvície masculina, bloqueando a formação de um androgênio mais potente que atuaria no folículo piloso. Vamos recordar também a síntese dos esteroides sexuais no ovário. Para isso, nós devemos ver um corte aqui do ovário. Esse ovário não existe, porque nós temos várias fases do folículo representadas neste ovário. Não existe um ovário em que todas as fases foliculares estejam presentes ao mesmo tempo, mas ele serve apenas como uma representação. E notem nesse corte aqui no canto superior à direita, que nós temos na parede do folículo, o folículo, que é a unidade funcional do ovário. É no folículo que existe a principal produção hormonal ovariana, mas a parede do folículo é formada pela camada da teca externa, que nós vamos esquecer neste momento. Depois nós temos a teca interna e a granulose. A granulose é a camada que está em contato com a luz do folículo. Portanto, a granulosa, temos a luz do folículo, a granulosa em volta dessa luz, em volta da granulosa a teca interna e em volta da teca interna a teca externa, que nós não vamos, neste momento, nos preocupar. A produção hormonal ovariana ela é feita através de um mecanismo importante conhecido sistema de 2 células. Isso eventualmente pode até ser alvo de provas em concursos e é importante conhecermos. O sistema de 2 células ele se baseia na célula da teca interna e a célula da granulose. O que acontece na célula da teca? Na célula da teca, o LH se liga ao seu receptor de membrana e notem, LH é uma glicoproteína. Como glicoproteína é uma molécula grande, uma molécula que não atravessa a membrana celular e, portanto, atua através de um receptor de membrana. É o que está representado nessa figura da esquerda. Esse LH se ligando ao seu receptor faz com que exista a transformação de colesterol em androgênios. Notem, os androgênios eles são esteroides, são, portanto, lipossolúveis, eles atravessam a membrana facilmente. Assim, eles chegam na célula da granulosa por difusão através da membrana. Chegando na célula da granulosa por difusão, nós temos agora a ação do FSH. FSH também age por meio de um receptor de membrana, porque ele é uma glicoproteína. E aí surge a aromatase, que eu já mencionei.
A aromatase vai transformar a testosterona em estradiol e estrona, em estrogênios, e os estrogênios alcançam a circulação sanguínea. Portanto, androgênios são produzidos predominantemente na célula da teca, estrogênios são predominantemente produzidos na célula da granulose. Na teca, efeito do LH, e na granulosa, efeito do FSH. Os hormônios esteroides, eles agem não através de receptores de membrana, mas através de receptores intracelulares. Eles entram na célula porque são lipossolúveis e atravessam a membrana celular. Então existe a difusão, a ligação com o seu receptor dentro da célula, existe uma discussão se o receptor está no citoplasma ou se está no núcleo. O importante é que guardem que está dentro da célula. A partir daí, esse complexo hormônio-receptor vai interagir com o DNA nuclear, vai haver a síntese do RNA mensageiro, o transporte desse RNA aos ribossomos e a síntese proteica correspondente àquele sinal, gerando uma resposta celular. Logicamente, isso demanda um tempo. E nós sabemos que os esteroides eles também têm efeitos que não são demorados, são rápidos. Portanto, se passou a estudar e se descobriu que existe também um mecanismo chamado mecanismo não genômico. O primeiro que eu descobri é genômico, porque ele desencadeia uma resposta no genoma para a produção de RNA mensageiro e proteínas. Existe um mecanismo que não faz esse caminho, que é um mecanismo mais rápido chamado não genômico, e acredita-se que esse mecanismo seja através de receptores que estão nas membranas das células, provavelmente alterando a condução de canais de íons. Outro ponto, antes de partirmos para a propedêutica hormonal propriamente dita, é o SHBG. SHBG é uma globulina, uma proteína transportadora de hormônios sexuais, que está presente no sangue e que transporta, liga os hormônios sexuais. Logicamente, os hormônios só podem agir na forma livre, porque eles atravessam a membrana celular. Então, o SHBG ele funciona como um transportador e, ao mesmo tempo, como um depósito, um reservatório, melhor dizendo, desses hormônios. Existe um equilíbrio na fração livre com a fração dissociada, como está representada nessa figura. E notem que, vou destacar aqui os dois principais, o estrogênio e a testosterona, apenas 1% deles estão livres na circulação sanguínea. 30% circulam ligados a outra proteína plasmática, que é a albumina, e quase 70%, 69% ligados a essa globulina que eu acabei de mencionar, que é o SHBG. E quanto à propedêutica hormonal propriamente dita? Logicamente eu vou dar uma visão geral, porque cada um dos aspectos será abordado em cada uma das doenças ou em cada uma das alterações hormonais que vocês verão ao longo do curso. Primeiro, como são feitas as dosagens? Normalmente se baseiam nos imunoensaios. Os imunoensaios são feitos através dessas placas, como é dessa figura. Essas placas elas têm, nós chamamos de copinhos, né, onde existem anticorpos contra o hormônio que eu vou dosar. Então, está representado nessa figura, a linha preta de baixo significa a parede desse copinho, e lá existem impregnados anticorpos contra o hormônio que eu vou dosar, por exemplo, contra o estradiol ou contra a prolactina. Em seguida, joga-se o plasma obtido do sangue da paciente para a qual nós vamos dosar, e a substância que vai ser dosada, aqui está representada por esse círculo verde, ela vai ser fixada nesses anticorpos que são contra exatamente esta substância. Em seguida é feito um lavado, retira-se o excedente, o que eu vou dosar continua ligado nesse anticorpo, em seguida eu coloco um segundo anticorpo, que é o anticorpo também contra essa substância, mas que ele vai sinalizar de alguma forma. Essa sinalização pode ser com uma fluorescência, pode ser com uma enzima que vai provocar algum tipo de reação com mudança de cor, existem vários mecanismos. Isso não importa agora, o que importa é que esse segundo anticorpo sinaliza de alguma forma que o aparelho consegue medir e transformar aquele sinal, aquela mensuração, em um valor numérico e, portanto, a partir daí nós conseguimos fazer a quantificação daquele hormônio que nós estamos dosando. Basicamente, esse é o método mais utilizado para todas as dosagens hormonais. Recapitulando, o FSH e o LH são hormônios glicoproteicos, são secretados pela hipófise. Normalmente nós fazemos a dosagem, sempre que possível, do 2º ao 4º dia do ciclo menstrual ou até o 5º dia do ciclo menstrual, o que nós chamamos de fase folicular precoce, porque é a fase em que ele está estável, esses hormônios estão estáveis, num nível relativamente baixo, porque conforme chega próximo da ovulação, os níveis deles podem aumentar muito e aí a avaliação fica mais difícil.
A dosagem do FSH pode sofrer interferências de pessoas que estão usando o FSH humano, recombinante. Então a pessoa está sendo tratada com FSH, por exemplo, por um problema de infertilidade, e se eu fizer uma dosagem do FSH nessa pessoa, vai aparecer falsamente elevado. O LH também pode ter uma reação cruzada com o HCG, lembrando que o HCG é a gonadotrofina coriônica humana. Ela é muito parecida com o LH. Então pode haver também uma reação cruzada, embora com os testes modernos isso é mais difícil. Estradiol é um esteroide, o principal estrogênio feminino, o mais potente estrogênio feminino, endógeno, grande variação ao longo do ciclo menstrual, assim como o FSH e LH, e os níveis podem estar aumentados pelo uso de gonadotrofinas exógenas. Mesmo exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento para infertilidade, se eu administro, por exemplo, o FSH, vai aumentar também o nível de estrogênio produzido pelo próprio ovário dessa mulher. E por que eu faço a dosagem nessa fase inicial? Exatamente porque nesse período eu tenho níveis relativamente estáveis do FSH, do LH e do estradiol. Esse é o momento mais propício. Logicamente, numa mulher que não está menstruando, eu tenho que fazer a dosagem em qualquer dia, mas aí provavelmente ela não está tendo também essas variações hormonais típicas de um ciclo menstrual normal. Ela tem alguma doença, alguma normalidade e eu preciso fazer esse diagnóstico. Como que é a interpretação desses hormônios? Eu sempre faço a interpretação do FSH e do estradiol em conjunto. Então vejam aqui, se eu tenho um FSH elevado e um estradiol baixo, isso significa o quê? Significa, muito provavelmente, o ovário não está produzindo hormônios de forma adequada, e aí, por feedback negativo, a hipófise vai aumentar o seu estímulo, vai tentar estimular o ovário a produzir mais estradiol. Então, exatamente o mecanismo de feedback que vocês viram na aula de fisiologia. O FSH, portanto, ele sobe. Ou seja, o distúrbio aqui, muito provavelmente, é um distúrbio primariamente do ovário. Um exemplo aqui é a menopausa, o exemplo mais importante para esse tipo de alteração. E notem que nós damos um nome para esse tipo de alteração, nós chamamos de hipogonadismo hipergonadotrófico. Não se assustem com o nome, é fácil entender. Hipogonadismo, hipo é baixo, significa que a gônada está produzindo pouco. Hipergonadotrófico significa que as gonadotrofinas estão elevadas, né, e justamente para tentar estimular essa gônada. Por isso que é o hiper é alto, gonadotrófico. O FSH e o LH são em conjunto denominados de gonadotrofinas. São hormônios que estimulam as gônadas a trabalharem. Vejam agora este segundo tipo de alteração. Nós temos agora estradiol baixo e FSH baixo. E aí eu pergunto, onde está o distúrbio principal? Ambos estão baixos. Muito provavelmente o distúrbio é na hipófise ou no hipotálamo. Não está havendo a produção adequada de FSH, portanto, falta FSH, falta estímulo para o ovário vai produzir menos estradiol. Aqui nós chamamos de hipogonadismo, a gonada está baixa, está produzindo pouco, hipogonadotrófico, está faltando gonadotrofina. E aí tem vários exemplos, como a amenorreia das atletas, a anorexia nervosa, a amenorreia hipotalâmica, panhipopituitarismo, várias situações podem levar a esse tipo de alteração e nós podemos discutir isso no momento oportuno. Vamos para a terceira situação. Agora o FSH está baixo, mas o estradiol está alto. O que está acontecendo aqui nessa situação? Nós temos um hipergonadismo, a gônada está alta, está produzindo muito estradiol. Só que o FSH está baixo, hipogonadotrófico. Por quê? Como tem muito estradiol, feedback negativo, FSH, o hipotálamo e a hipófise, melhor dizendo, não produz o FSH, faz o feedback negativo. Né? Por que isso acontece? É um distúrbio ou no ovário ou em um outro tecido em que existe um excesso de estrogênio. Então um exemplo aqui é um tumor produtor de estrogênio, é muito raro, é realmente muito raro, mas é uma situação possível. E a última composição desses dois elementos, que seria ambos elevados, FSH e estradiol, nós temos um hipergonadismo, hipergonadotrófico. Então aqui seguramente existe um excesso de FSH como origem primária desse distúrbio, que pode ser, por exemplo, pela administração exógena do FSH. E aí o ovário responde produzindo muito estradiol. A progesterona
Diferentemente dos outros que eu mencionei, a progesterona eu faço a dosagem sempre na segunda fase do ciclo, justamente porque na primeira fase a progesterona é muito baixa, seu nível é muito baixo, muito próximo do limite inferior, do zero. E na segunda fase, com a ovulação, os seus níveis aumentam. Prolactina é um outro hormônio importante também, um hormônio polipeptídico produzido na adenohipófise, e a sua dosagem é indicada para diagnóstico e segmento de tumores hipofisários e nas síndromes da galactorreia ou amenorreia e ainda na investigação da esterilidade. Quando é por tumor, geralmente os níveis são bastante elevados. Nós temos aqui uma faixa de referência, isso depende muito do laboratório, é sempre bom verificar a referência do laboratório especificamente. Muito importante da prolactina é que ela pode estar falsamente elevada, por exemplo, pelo estresse. Então, se houver uma suspeita de um nível de prolactina, encontrou-se um nível de prolactina alto, mas não tem nenhuma manifestação clínica, pensar em repetir este exame após o repouso. Só isso pode levar a uma normalização dos valores encontrados. Mas algumas medicações são importantes, como neurolépticos, bloqueadores do receptor de dopamina e antidepressivos. A secreção da dopamina eu costumo comparar a um carro na ladeira. Se eu deixar um carro na ladeira, ele só fica parado no alto daquela ladeira se ele tiver com o freio puxado. Se eu soltar o freio, ele vai ganhar velocidade. A prolactina é a mesma coisa. Diferentemente dos outros hormônios hipofisários, ela é muito mais inibida a sua secreção do que estimulada. E o que inibe a secreção da prolactina? É exatamente a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o freio da prolactina. Se faltar dopamina, se faltar freio, vai ter mais prolactina. E esses medicamentos, eles tiram o freio da dopamina. Então, os neurolépticos que eu mencionei, alguns antihipertensivos, outras formas como as neurogênicas, como a lesão da parede torácica, por exemplo, após uma cirurgia, uma toracotomia, pode haver aumento da prolactina justamente por redução da dopamina. Então, nós precisamos estar atentos a isso. O estrogênio em altas doses, em altos níveis, também pode levar a um aumento da secreção da prolactina, da prolactina. Outro caminho é que a prolactina ela também pode ter sua secreção estimulada, e o que estimula a secreção da prolactina é o TRH. O que é o TRH? É o hormônio produzido no hipotálamo e que na hipófise estimula a secreção do TSH. O que é o TSH? TSH é o hormônio que vai na tireoide estimular a tireoide. Então, quando existe um hipotireoidismo, a tendência é que aumente esse TRH produzido pelo hipotálamo para justamente aumentar o TSH e estimular a tireoide, mas também pode aumentar a prolactina. Então, é uma outra via de aumento da prolactina. Androgênios são esteroides, já mencionei, os principais, testosterona, androstenediona, a dihidroepiandrosterona e o sulfato da dehidroepiandrosterona. Também são feitas as dosagens por imunoensaios normalmente, embora possam ser feitas por outras técnicas, mas o mais importante, a mais utilizada, são os imunoensaios. Os androgênios são produzidos pela adrenal e pelo ovário. Notem nessa figura que o sulfato do DHEA, o sulfato da dehidroepiandrosterona, que é o que está mais à direita, 100% é produzido pela suprarrenal. O DHEA, por sua vez, 90% adrenal, 10% ovário. Já a androstenediona, nessa figura está como delta-4 androstenediona, ou delta-4A, metade vem do ovário, metade da suprarrenal. A testosterona, metade vem do ovário, metade vem da suprarrenal. Por quê? 25% é produção direta do ovário, 25% direta da suprarrenal, 50% é conversão da androsteno, que era metade da adrenal, metade do ovário. Então, na prática, testosterona é meio a meio. Se eu fizer uma dosagem desses hormônios numa pessoa que tem hiperandrogenismo, manifestações androgênicas e tiver o SDHEA elevado, indica que provavelmente o problema está na suprarrenal. Então, se por outro lado for a testosterona, pode ser na suprarrenal, pode ser no ovário. Mas isso já me ajuda a direcionar a minha pesquisa. Então, essa aula ela teve o objetivo de trazer uma visão geral das dosagens hormonais. Logicamente, cada uma delas vão ser melhor avaliadas, melhor entendidas, conforme cada situação da ginecologia endócrina for sendo apresentada nas próximas aulas. Obrigado pela sua atenção.